Quantos já sentiram a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Se fosse para ir embora agora, já estaríamos indo cheio, porque o louvor falou aos nossos corações, amém? Estamos felizes porque estamos mais um dia na presença do Senhor, e menos um dia aqui na terra, até o Senhor vir buscar a sua igreja, amém? Abra sua palavra em Isaías, capítulo 53. O tema dessa noite é o sofrimento, do verbo sofrer. Texto, Isaías 53. Nós vamos falar, o título é o servo sofredor. Amém? Isaías 53. O primeiro ponto é a descrição do servo sofredor. Versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Duas perguntas inicia esse texto de Isaías. Quem creu em nossa pregação? Isso quem disse foi o profeta Isaías. Isaías significa Deus é salvação. Quantos crê que você já é salvo? Quantos crê que você não vai perder a sua salvação? Porque o Senhor te chamou. Amém? No primeiro ponto, ele começa a discorrer sobre o servo sofredor. Um exemplo prático, que ele passou por sofrimento, para que nós também possamos passar pelos sofrimentos, para que nós possamos ter suporte, porque ele passou primeiro. Então, se você está nesta noite sofrendo, é porque o Senhor está com você, o Senhor está te dando suporte. Porque o sofrimento, enquanto nós estivermos na terra, Ele estará conosco. Jesus não precisava sofrer. Nós não, nós somos da semente do pecado. Então, algumas coisas nós sofreremos aqui. Então, é inevitável que nós sofreremos. Mas Jesus, nosso Rei dos Reis, Ele não precisava passar por isso, porque nele não havia culpa. Nele não havia pecado. Ah, pastor, mas eu não peco. Nós pecamos todos os dias, irmãos. Em todos os momentos das nossas vidas nós pecamos. O diferencial é que quando nós viemos para Cristo e aceitamos Ele como Senhor das nossas vidas, nós não temos mais prazer em praticar o pecado. Então, algumas coisas, algumas consequências, nós iremos sofrer aqui na terra, por causa da palavra chamada pecado. Deus traz Adão. O único homem criado foi Adão. Jesus foi nascido de Maria. Então, naturalmente, já havia uma semente de pecado nele, mas ele não pecou. E nós também, nós nascemos de nossos pais. Os nossos pais pecaram no passado. Nós nascemos com essa semente pecaminosa, mas naturalmente nós não devemos continuar pecando. Então, Jesus não merecia estar daquela maneira e daquele jeito. Nós não. Tem até alguns pregadores que falam que nós somos comedores de macarrão, meros mortais. Então, nós iremos passar por alguns problemas aqui na terra. Alguns passam mais, outros passam menos. Quantos aqui já passou por problemas? Quantos estão passando agora? Eu tenho uma notícia para você. Jesus passou primeiro para te entender. Eu posso não te entender, mas Jesus te entende. Então, quando você chora, quando você vai para os pés dele, automaticamente ele vem e te socorre. Então, o sofrimento dele foi um sofrimento injusto. Foi uma morte substitutiva. Quem era para estar lá era nós. Quem era para estar na cruz do Calvário era todos nós. E não Jesus. E ele foi para a cruz. E ele sofreu. E ele foi crucificado.
mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que você também naquele grande dia esteja com ele. Quantos espera? Aqui, quem sabe, muitos de nós nem iremos morrer fisicamente. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe quando que ele virá buscar a sua igreja. Ninguém sabe. Alguns de nós, de repente, nem vai morrer fisicamente. Glória a Deus, aleluia. Se eu estiver nesse meio, ô Senhor, dá graça. João 12, 37. Quem puder abrir e ler para mim, lê, por favor. João 12, Evangelho de João 12, 37. Alguém achou? Pode ler, por favor. É diferente de hoje? É diferente de hoje, irmão? O povo daquele tempo, o povo de Jerusalém e de Judá, estava virado no giraia, como dizem por aí. A política estava mal, o espiritual estava mal, tudo andava mal, e o povo se rebelou contra Deus. É diferente de hoje? É claro que não. Quantos se rebelam contra Deus? Mas graças a Deus que aqui dentro não tem nenhum desses que se rebela contra Deus. Podemos ser teimosos. Eu sou teimoso com Deus. Eu sou consciente que eu sou teimoso. Mas Deus me entende. Deus te entende. Você na sua teimosia. É só não ter prazer em ser teimoso. Eu não tenho prazer em ser teimoso. Quando me escalam para pregar aqui, irmão, é uma agonia. Vocês não imaginam. Eu tenho muita dificuldade com pregações. Eu gosto mais de orar. Mas eu fui escalado para estar aqui hoje. Aliás, o pastor não chegou, não colocou o dedo, falou, é você que vai pregar, pastor Valdir. Ele não falou isso. Mas eu, na minha sã consciência, eu falei, acho que está na hora de eu pregar. Chega de teimar com Deus. Deus tem algo para você nesta noite. O teu sofrimento está chegando ao fim. Virão outros sofrimentos, mas esse sofrimento está chegando ao fim. Porque enquanto estivermos na terra, teremos sofrimento. E ele continua aqui. Pastora, continua lendo 38, verso 38 de João. A impressão que dá, irmãos, sinceramente falando, parece que nós estamos dando murro em ponta de faca. Lá no condomínio, a pastora Luzinete, mais do que eu, sou consciente disso. Ela convida todos os domingos os vizinhos. Já vieram 2. Mas a impressão que dá é que nós não estamos fazendo aquilo que é para fazer. Mas nós estamos fazendo. Só o fato deles nos enxergar e ver Deus em nós já é o exemplo. Porque a maior pregação não é você pregar com a sua boca, é você pregar com a sua vida. A maior pregação nossa é a nossa vida, o testemunho para os nossos vizinhos, o testemunho para aqueles que não conhecem a Cristo. Então, no teu trabalho, Deus está te vendo o teu testemunho. Na sua faculdade, Deus está vendo o teu testemunho. E vai estar te contemplando com as pessoas procurando você naquele grande dia. Vai procurar você naquele grande dia de angústia. Quando ela estiver angustiada, vai recorrer a quem? A você, homem e mulher de Deus. Amém? O ventilador está mudando a página aqui. Então, querido, o que significa a palavra sofrer? Sentir dor física ou moral, padecer. Jesus padeceu por você primeiro. O ponto 2, aqui, a humildade e aparência dos servos. Isaías 52, 53, verso 2, olha o que diz. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui é uma prova que Jesus não era bonito, como muitos criam. Uma foto, um perfil de Jesus lindo, maravilhoso. Então, queridos, às vezes você acha feia, mas
O poder que está em você de Deus é bem maior do que as suas conjecturas. Porque Jesus não tinha aparência. Jesus não tinha beleza. Jesus não tinha formosura. Você é linda para Jesus, você é lindo para Jesus. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. E através da tua vida, muitos virão aos pés do Senhor. Uma coisa, o Senhor me requer aqui agora. Sempre que eu prego, Ele me faz fazer menção disso. Não desista dos seus. Eu e a pastora Luzinete, quando a gente está orando, a gente ora por toda a nossa parentela, por parte de pai, por parte de mãe. E oramos pela parentela do genro e da nora. Oramos por todos, a parentela por parte de pai e por parte de mãe. Não desista dos seus. Imagine você chegar lá e Deus te der o poder de conhecer as pessoas e você não vê aquele ente querido que você ama tanto. Imagine isso, irmãos. Que tristeza. Se aqui a saudade é grande, imagine se Deus nos der esse poder e não estivermos com aqueles que a gente ama. Que saudade imensa, irmãos. Que dor, que angústia. Aqui eu sou muito apegado com meu netinho, esse que está aqui, Luiz William. Só de falar dele ir embora daqui para outra cidade, eu já fico triste. Os pais dele estavam cogitando de ir para outra cidade, porque o meu genro é gerente de banco. Só de cogitar dele sair daqui, eu fico triste. E assim como as netas também, a Beatriz, a Radassa. A saudade é uma coisa que dói muito, irmãos. A saudade é algo que dói. Alguém mudou aqui de novo, oh, Senhor. É os dois. Não é duas, é a Bíblia e o cadeado. O terceiro ponto, o desprezo e a rejeição do servo. Quantos gostam de ser rejeitado aqui? Misericórdia. Ninguém gosta de ser rejeitado. Obrigado. O desprezo e a rejeição do servo. Olha só. Isaías 53:3. Era desprezado o mais, olha irmãos, olha aqui, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ninguém gosta de ser desprezado, e Jesus passou por esse desprezo. E até hoje ele passa por esse desprezo. Só que hoje ele vive em espírito, porque não vai descer em corpo para buscar a sua igreja. Não vai descer, vai vir nos ares. Porque Jesus não pode pisar aqui, porque isso aqui não suporta a potência de Jesus, vamos dizer assim. Não suporta, ele tem que pisar em ouro. Esse chão não suporta a glória de Deus. Então, irmão, ninguém gosta de ser rejeitado. Eu não gosto. Mas você e eu seremos rejeitados. Pergunta por quê, pastor? Porque você quer Jesus. E muitos não querem. E muitos vão zombar de você. E muitos vão falar assim, virou crentinho agora. Agora só fala em igreja. Agora só vive orando em línguas. Muitos irmãos zombam de Deus. Rejeitam Deus. Se nós fôssemos avaliar, isso aqui era para estar cheio. Totalmente cheio. As pessoas só procuram Deus quando precisam de bens materiais. Estão pouco se lixando para a vida espiritual. Mas a pergunta para você nessa noite é: quantos já sentiram dor na alma? De vez em quando, eu sinto a dor na alma. Mas o pior que eu já senti foi durante 40 dias.
Quando eu fui ungido a pastor, já contei isso, vou repetir. Eu sonhei com uma manada de búfalos, uma manada muito grande de búfalos. Esses búfalos eram demônios, potestades, principados, miriades, que estava, esse nível eu já passei, espiritual, que estava tentando contra a minha vida. Deus levantou um diácono, ele veio na igreja, no culto de quinta-feira passada, o irmão Carlinho, ele era o tesoureiro da igreja. E eu passei 3 dias só gemendo e chorando no altar da igreja, que era aqui, no prédio onde tem aquela casa de embalagem ali. Fiquei 3 dias e ele colocando água na minha boca, e eu só gemendo e chorando. Esse nível espiritual eu passei por ele. Virão outros níveis para nós passarmos. Virão outras dimensões espirituais para nós passarmos. Vai ser fácil? Não. Mas o Senhor Jesus estará conosco. São níveis que nós passamos. Lembra quando você estava lá no início da caminhada? Tudo que você pedia parece que era como a jato, vinha rapidamente. Agora Deus, a Bíblia diz que é Deus que se esconde. Por quê? Porque Ele quer ser achado. Como é que nós vamos achar Deus? Aqui, ó, com o nosso coração. Então, irmãos, virão outros degraus. Eu vejo aqui, irmão, pessoas que já passaram por níveis. Se não fosse Jesus com você, você estaria morta já. Eu vejo pessoas aqui que pediu a morte, mas Jesus estava com ela e ela suportou. Deus te deu graça. Deus te deu graça para você passar por esses níveis. E quanto mais for apertando, vai aumentando os níveis. Quantos sente a batalha na hora da oração? Tem níveis que você entrou. Você só entrou porque Jesus é contigo. Porque sem Jesus a nossa oração não passa do teto. Não passa dessas lâmpadas aqui, ó. Porque o que o inimigo teme não é nós, não é a nossa voz. É o nome de Jesus. É o nome dele. O terceiro ponto. Aliás, já li o terceiro. O quarto. O sofrimento substitutivo. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui não é uma regra, irmãos, porque se fosse assim, não haveria gente doente, mas é um direito nosso de termos saúde. Eu falo com Deus direto: Senhor, eu quero parar de tomar remédio, é um direito meu. Só que, para mim parar de tomar o remédio que eu tomo, eu vou ter que fazer um desmame, irmão. E o desmame é uma luta, vocês não imaginam. Como é que é o nome da palavra, meu Deus? Abstinência. Dá sudorese no corpo. Dá batimentos. Esse dia eu fiquei sem tomar, porque eu fui dormir na casa da Elizabeth, faltou luz no condomínio. Fiquei sem dormir a noite inteira. Eu falei, não vou em casa. E eu vou fazer um teste para ver se eu paro de tomar esse remédio. Eu creio que eu vou deixar de tomar, mas na hora que Deus permitir.
Não é uma regra, porque senão não existia pessoas morrendo com enfermidade. Mas é um direito nosso de requerer diante de Deus. Deus, o Senhor garante na tua palavra que o Senhor Jesus levou a nossas enfermidades. Mas não quer dizer que é só enfermidade física. É a miséria espiritual que estava sobre as nossas vidas, estava sobre o povo que não conhecia Ele. Eu já falei, eu fui curado de epilepsia. Se eu fazer a tomografia hoje, vai estar aqui o problema, mas está calcificado. Foi isso que me gerou a aposentadoria. Na época eu caía babando. Se eu caísse num córrego, no rio, morria afogado. Se caísse na beira do fogo, eu estava morto, queimado. O dia que eu passei mal na polícia militar, eu estava na guarda. Passei o fuzil para o rapaz, fui para o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, entrei em crise convulsiva. E naquele tempo não se estudava muito. Hoje já acredito que não se aposenta mais. Mas falou, você tem que aposentar. E aposentei. Por isso eu sou grato a Deus. Eu tenho que fazer a obra para Deus. Eu faço, irmãos, do meu jeito, mas eu faço. Mas eu creio que Deus vai levantar. Eu creio que Deus vai me despertar e vai me usar como Ele me usava no passado. Eu creio nisso. Eu creio. Até mais ainda. Com poder, com autoridade e com unção. (53, 4) já li, né? Mateus 8, 16 a 17, só para confirmar o que está aqui. Mateus 8, versículo 16 ao 17. Então, irmão, não é uma regra, eu volto a repetir, mas não é um direito nosso, não está na Bíblia, é um direito nosso de requerer diante de Deus. E nós temos que querer isso, nós temos que arder no nosso coração isso. Eu falo para Deus direto, Senhor, me cura totalmente, eu quero viver para o Senhor 100%, não quero viver meia boca. Amém? No quinto ponto, a punição pelos nossos pecados. Isaías 55, do 5 ao 6. 53, aliás. Olha o que está escrito. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos. Agora a pergunta é, todos querem Jesus? Alguns versículos aqui falam que ele não veio para ele. Alguns aceitam, outros não, muitos. Alguns versículos falam muitos o aceitam, mas não fala todos aceitam. Na nossa família é a maior prova disso. Na minha família, tenho eu e um irmão que somos evangélicos e um sobrinho. Os demais estão tudo na idolatria. Não é falar mal, irmão, mas quem pagou o preço foi ele, pelas nossas vidas. Nós não devemos adorar outras coisas. Quando eu falo não devemos adorar outras coisas, até mesmo adorar uma pessoa mais do que Deus. Tem pessoas, já tem um caso de um conhecido, que ele disse que amava a esposa mais do que a Deus. Que inversão é essa? Nós não podemos. Temos que amar mais a Deus. Não, vamos para 1 Pedro, só para confirmar. 1 Pedro, quem puder abrir para mim, abra e lê. 2, do 18 ao 25. Se não me engano, antes de você abrir, nesse versículo aqui, Jesus, acho que é o apóstolo Paulo, faz uma referência como ele sendo bispo e pastor da nossa alma.
Jesus sendo bispo e pastor da nossa alma. Nós vamos achar agora. Amém? Quem lê aí para mim, por favor? 1 Pedro 2, do 18 ao 25. Aqui, uma referência que faz a Jesus bispo e pastor da nossa alma. Está falando de Jesus aí. Está falando que ele é bispo e pastor das nossas almas. Irmão, não menosprezando a nomenclatura bispo. Não, jamais. Mas se nós temos um bispo superior, nós temos que recorrer a ele quando estamos com problema. Não menosprezando os pastores, jamais. Nós temos que recorrer a Deus, a Jesus. Ele é bispo e pastor das nossas almas. Quer um pastor melhor do que esse, irmãos? O problema, sabe qual que é? Olhe para cá. As pessoas querem ver Deus no movimento. Quer ver Deus descer com fogo. E Deus desce bem sublime e suave, falando aqui, ó, ao nosso coração. Ele fala, eu estou contigo. Eu vou contigo. Nós temos que confiar nesse Deus, nesse bispo, nesse pastor das nossas almas. Acreditarmos nele. E tudo que o pastor Adriano leu aí, mostrou que Jesus passou primeiro. Não tem nada que nós façamos aqui na terra que Jesus não passou primeiro para poder passar, por exemplo, para nós podermos passar também. Porque ele mora em nosso coração. Sozinho não conseguiríamos. Não conseguiríamos, mas com ele nós conseguimos. Amém? Vamos para o sexto, né? A natureza do nosso desvio. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu já falei isso aqui, volto a falar de novo. Quando a gente não tem Cristo, a gente é o bambambam das situações. Eu posso tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Depois que você conhece a Cristo, você vira um cordeirinho na mão dele. Fala, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus permitir, eu vou fazer isso. Não existe esse negócio de amanhã eu vou fazer isso. Não, não existe. Mas existe, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã eu vou ao tal lugar. Eu aprendi isso com meus pais, antes de entender a Bíblia. Eu aprendi com meus pais. Eles sempre falavam isso. Se Deus quiser, amanhã farei isso. Se Deus permitir, viajarei. Eu estou pensando de ir para a França, se Deus permitir. Eu e a pastora Luzinete. No ano que vem, se Deus permitir, nós iremos. Se Ele não permitir, fica quietinho aí, meu filho, no teu canto. Nós estamos pensando, estamos conjecturando. Se Ele permitir, nós iremos. Se não, amém, glória a Deus, aleluia. Amém? Então nós éramos todos desviados. Quem já se perdeu na estrada aqui? Que sensação ruim, irmãos. Imagine você se perder, pastor Adriano, num lugar onde você não conhece nada. Hoje sim, mas eu já me perdi vindo de Brasília para Barra do Garça. Já me perdi, eu falei, e agora, onde eu vou parar? E o combustível? E o combustível, irmão? Você não sabe a cidade mais próxima. Então nós estávamos todos dessa forma, perdidos, desviados do caminho. E Ele pegou, nos chamou para estarmos no prumo, andando agora retinho, sem pender nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? A submissão e o silêncio do servo. Isaías 53, do 7 ao 8. Eu vou ler aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores,
ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Irmãos, essa palavra tosquiadores, sabe como que é? É arrancar assim, ó, o pelo. De vez em quando, a minha filha arranca o meu cabelo da orelha, que cresce muito, com a pinça, dói. E aqui também ela fala, pai, esse da barba aqui precisa tirar, está engravando. Ela arranca, dói. Imagine a barba de Jesus, você pode conjecturar isso. A barba dele, grandona, e o povo puxando, tosquiando ele, irmão, por causa de nós. E nós, às vezes, fazemos pouco caso. Não tiramos tempo para orar. Eu falo comigo mesmo, toma vergonha, pastor Valdir. Tira mais tempo para orar. Eu falo para mim mesmo, irmãos. Tira mais tempo para fazer uma comunhão com Jesus. Mas o tempo vai chegando. As provas vão vindo. Os níveis vão aumentando. E o tempo vai ficando mais escasso para nós orarmos. O tempo vai ficando menor. E nós não oramos mais como antes. Apocalipse 5, 6. Quem pode abrir? Outro abre em Atos 8, 32 ao 33. Apocalipse capítulo 5, verso 6. O cordeiro, nós sabemos que no Antigo Testamento era uma tipificação. Tudo que é tipo é algo que é feito simbolicamente. Jesus é o antítipo, é o perfeito. O tipo é aquele que é parecido. Então ele mandou Adão, criou Adão da terra para ser o salvador do mundo. Adão não deu certo. Aí ele manda Abraão, Abraão falhou. Aí ele manda Moisés, Moisés falhou. Aí ele manda Davi, manda Isaac, manda Jacó, todos falharam, mas o Cordeiro, esse não falha. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falha. Ele tem uma obra na vida de cada um de nós. Queira você sim, queira não. A maior evidência que Deus te chamou para fazer algo é a sua briga com o seu chamado. Essa é a maior evidência que Deus te chamou para fazer algo. É a tua briga com o teu chamado. Porque aqueles que queriam, não lembra daquele rico? Senhor, o que eu faço para te servir? Jesus mandou ele vender tudo, porque Jesus sabia que ele não ia vender. Mas aquele que não quer, Jesus fala, é você que eu quero, vem aqui. E pega, e unge, e faz a obra. Eu falo para vocês, pela minha vontade, eu não serviria a Deus não, irmãos. Eu sirvo porque Ele é o maioral. Quem manda na minha vida é Deus. É Ele que manda na sua vida. Você não manda na sua vida. Quem manda na sua vida é Deus. Atos 8, do 32 ao 33. Atos 8, do 32 ao 33. Da terra a sua vida é tirada. Imagine, irmãos, se nada lá dos primeiros, dos primórdios, dos patriarcas, se eles não tivessem falhado, nós viveríamos aqui para sempre. Não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria angústia. Mas Deus não sabia disso? Claro que sabia. Por isso, Ele mandou Jesus Cristo. É o único que pode, é o único que tem poder para nos tirar da angústia, das aflições. Eu falo para você, a maior dor não é a dor física. A dor física, você pode ter um anestésico aí, pá. Mas e a dor da alma? E aí? Tem anestesia para a dor da alma? Não tem, porque a alma é eterna. Então, ou você está com Deus na eternidade, ou você está nas trevas na eternidade. Aonde, em que lado você está? Nós estamos vivendo dias muito difíceis para pregar o Evangelho e vai piorar mais. Mas depois virá o avivamento. E aí sim as pessoas vão correr para a igreja.
devido às catástrofes, devido à terceira guerra mundial, que virá no futuro, porque é bíblico, isso vai acontecer. E aí, quando acontecer, as pessoas vão correr tudo para os braços de Deus. Vai faltar espaço para as pessoas. Vai faltar espaço. A morte e o sepultamento do servo. Isaías 53, do 8 ao 9. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo, algum se achou em sua boca. Essa palavra dolo significa não tinha crime nele, não havia crime em Jesus, mas ele foi cortado da terra. Imagine nós, irmãos, não vamos passar por isso, vamos passar por lutas, por angústia, mas Deus estará te socorrendo na hora da aflição. Ele estará sempre com você. Amém? Agora vamos para o 9. A vontade de Deus é a exaltação do servo. Isaías 53, 10. Está aqui, vou ler. Todavia ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus está nessa hora olhando para nós aqui satisfeito, porque ele está vendo o resultado do penoso que foi a entrega da sua alma. Aí ele continua: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará. Aqui, ó. Aqui é uma deixa para que nem todos vão ser salvos, irmão. Porque aqui, ó, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Está falando todos? Então significa que muitos estão servindo a Satanás, vai continuar servindo a Satanás, porque não querem servir a Jesus. O que é que nós devemos fazer? Orar, só orar. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos. Aí de novo, o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Se não fosse ele intercedendo por nós, que seria de nós? Faz uma reflexão agora, bem breve. Se não fosse Deus na sua vida, aonde você estaria hoje? Eu, sinceramente, eu não sei. Porque, como eu já falei para vocês, eu era tão vaidoso que eu era narcisista. Eu amava muito o meu corpo. Quando eu me converti, os primeiros dias, a paixão, as pessoas lá em casa falavam que eu ia ficar louco. Porque eu fiquei apaixonado por Jesus de uma tal forma. Quando eu estava sem camisa, eu chegava de frente ao espelho e fazia assim, minha costela aparecia de fora a fora. Eu fiquei magrinho, fiquei igual um palito de tanta paixão, irmão. Quem dera que essa paixão tivesse hoje mais ousada, não como no início, porque é uma paixão avassaladora. Vocês não imaginam. E ele veio com voz de trovão no dia que eu fui batizado, Avenida Roma, Casa 7, Jardim Itália, próximo daquele posto ali. E eu fiquei magrinho, porque no início, antes de Cristo, eu adorava o meu corpo. Depois que ele veio e entrou em mim, no meu coração, eu olhava em mim e não via eu, via Jesus no meu corpo. Falei, meu Deus, eu estou desfigurado, estou parecendo Jesus, desfigurado, entendeu? Então, quando ele entra em nosso coração, a obra é linda demais. Ele já entrou no nosso coração. Agora, o que mata a gente?
Infelizmente, nós estamos na terra ainda. A rotina do dia a dia mata qualquer ser humano, irmão. A gente cansa, a gente se estressa. Nós somos seres humanos, mas nós não podemos perder o foco. Quero só falar alguma coisa aqui, antes de encerrar. Eu não sou bom em português, mas eu fiz a tradução. Se você está nesse ponto aqui, ó. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Se você está sofrendo, não desista. Não desista da caminhada. Jesus estará contigo, mesmo no sofrimento. Ele não nos isenta de sofrimento. Mas eu quero deixar claro, como eu li aqui na Bíblia que vocês viram, não é uma regra, mas é um direito nosso, de requerermos a nossa saúde diante de Deus. Amém? Vamos orar, coloque seus pés.